É isso, 21 horas e 4 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, um calor intenso. Viemos ali de Jacarepaguá, né? Mas hoje não houve tiroteio, hoje está tranquilo, mas realmente muito calor, né? Na cidade do Rio de Janeiro todinha. E nós estamos aqui nesse estúdio abençoado, fresquinho, com o nosso irmão Júlio, o ar refrigerado aqui, colocou uma aguinha gelada aqui pra gente. Nova Sião Digital, vamos fazer um brinde aqui ao pastor Fábio Viana, nossa irmã Cristiane Bach. E agora faltou luz, mas a luz vai voltar se Deus quiser. A gente vai continuar aqui fazendo esse programa, não é? E com certeza Deus vai abençoar a gente. Júlio, continua no ar aí ou não? Não. Vai que o break segurou, só tava tudo escuro na live. É isso, e voltamos aqui no ar aqui, deu um break aqui, né, na luminosidade, mas com certeza nós voltamos aqui ao ar, já vai voltar a funcionar, as câmeras ali online, e são 21 horas e 5 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e o Júlio deu pra gente, a gente está fazendo um brinde, vamos continuar fazendo um brinde aqui, olha, Nova Sião Digital, nossa irmã Cristiane Bach, pastor Fábio Viana, pastor Carlos Salles, essa água abençoada, não sei se é pH 10, mas é uma água abençoada, né, Júlio? Boa noite, meu irmão, pastor Carlos Salles. Por que hoje só tem 2 câmeras ali? Olha, eu acho que a irmã Divonete não quis prestar o outro celular. Foi isso? Poxa vida. Não, mas tá na bênção, né? Tá na bênção, e Deus tem aí cuidado de nós. Bem-vinda a nossa amada irmã Cristiane, que Deus esteja abençoando aí. Também o nosso pastor Fábio, né? Que Deus esteja abençoando aí, operando. Amém. Maravilhosamente, em nome de Jesus. Fernandinho, seja bem-vindo em nome de Jesus também. É isso aí, só tem gente jovem. Você Júlio, jovem, né? pastor Fábio, Cristiane, eu acho que eu sou mais velho aqui, né? Júlio, que Deus abençoe, que nós venhamos fazer uma programação abençoadíssima aí para esse público maravilhoso que tem nos acompanhado aí, que Deus esteja aí movendo o seu braço forte ao nosso favor, em nome de Jesus. É isso. Boa noite, pastor Fábio Viana, Deus abençoe, obrigado aí pelo carinho. A gente conseguiu estar aqui, né, com a sua presença, da sua esposa também, porque da última vez houve aquele imprevisto, né, do resfriado e tudo, e às vezes surge o imprevisto nas nossas vidas, e o tema de hoje fala sobre isso, que é não desista. E é por isso que vocês estão aqui, não desistiram, perseveraram e hoje está aqui. Amém. Cumprimentamos também a todos com a santa e glória da paz do Senhor Jesus, né? Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui, para fazermos o que nos dá maior prazer, que é anunciar o nome de Jesus. Né? Amém. Então, para nós é uma honra estarmos aqui também. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Cristiane Bach, né, candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro aqui, faz um trabalho de assistente social, evangelista, missionária, minha irmã que está com um trabalho muito bonito na comunidade, e essa alegria da gente estar recebendo aqui a nossa irmã Cristiane Bach. Enchi demais a bola dela e falei pouco do pastor, o pastor Viana aqui, mas com certeza ela merece nosso respeito, nosso carinho, porque é uma pessoa que tem sustentado a obra do Senhor. Boa noite, minha irmã. Boa noite a todos os nossos amados ouvintes. Faz um ano, né, que eu retorno a essa casa, tendo a oportunidade de estar falando para os nossos queridos ouvintes dessa rádio maravilhosa, Nova Sião Digital. E vamos lá, não desista. Fique com a gente até o final, que muita coisa boa vem por aí. É isso. Vou ler um texto aqui, minha esposa mandou o texto, porque hoje eu saí de casa correndo e não peguei até esse texto, mas graças a Deus chegou em mãos aqui a tempo. Em 1986, John Piper quase deixou de ser ministro de uma grande igreja. Na época, admitiu em seu diário: estou tão desanimado, tão vazio, é como se houvesse adversários por todos os lados. Mas ele não desistiu e Deus o usou para liderar um ministério próspero que se expandiu muito além da sua igreja. Embora sucesso seja uma palavra facilmente mal compreendida, poderíamos chamar Piper de bem-sucedido. Mas e se o seu ministério nunca tivesse crescido?
Deus fez um chamado direto a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da sua madre te consagrei. Deus o encorajou a não temer os seus inimigos, porque eu sou contigo para te livrar. E apesar do seu chamado pré-natal, mais tarde Jeremias se lamentou irônico. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Deus protegeu Jeremias, mas o seu ministério nunca prosperou e o povo nunca se arrependeu. O Senhor viu ele ser massacrado, escravizado e dispersado. Porém, apesar de uma vida de desânimo e rejeição, ele nunca desistiu. Sim, nunca desistiu. Sabia que Deus não o chamara ao sucesso, mas sim à fidelidade. Ele confiou no Deus que o chamou. A viva compaixão de Jeremias nos mostra o coração do Pai, que anseia que todos se voltem para Ele. Como você, meu irmão, define o sucesso e qual a sua reação ao experimentá-lo? Evite desistir cedo demais. Nossas emoções não são guias confiáveis. Leia hoje, meu irmão, Jeremias 1, de 4 a 9. Antes que saísse da sua madre, te consagrei. E a gente sempre fala sobre o profeta Jeremias, não é? Eu sempre li ali a passagem, quando acabei de me converter, abri a Bíblia, parecia que estava viciada, eu lia naquela passagem de Jeremias, eu fiquei um ano lendo. E depois que realmente eu tomei a iniciativa de fazer o Evangelho, de fazer o ID, de fazer a programação, parei de abrir a Bíblia no mesmo local. Coincidência ou não, cada um julga de uma forma, mas Deus falava muito comigo através do profeta Jeremias. E Jeremias, que todo mundo diz que é o profeta chorão, ele foi escarnecido, ele quis alertar o povo, né? O povo não ouviu as suas mensagens, as suas palavras, e ele sofreu muito, né? Ele foi torturado também, ele sofreu barbaridades, mas ele perseverou, ele esteve ali sempre presente com o Senhor ao seu lado. E existe ministério que às vezes não prospera segundo a visão do homem, mas ele não deixou de cumprir a sua obrigação. E hoje nós vimos comentando offline ali no rádio, que às vezes as pessoas estão preocupadas com o número de membros da igreja, de encher a igreja, mas o importante é que se você tem um grupo, se você abre o seu coração e você consegue evangelizar, você consegue fazer a obra do Senhor, é isso que nos gratifica. E essa alegria de estarmos aqui hoje com o pastor Viana, pastor Carlos Salles, nossa irmã Cristiane, isso aqui é um presente de Deus, porque nós podemos ainda falar do Evangelho. Muitas cidades, muitas partes do mundo hoje estão escondidas em porões, pregando a palavra, com medo, né, de serem perseguidos, e até providências que tomam aí, pessoas que têm morrido, pessoas que têm sido sacrificadas pelo Evangelho de Cristo. Mas hoje a gente está aqui. Não desista. Meu irmão, a gente não deve desistir, né? A gente chegou até aqui, pastor Viana. Fala um pouquinho para a gente desse ministério que Jeremias teve e o que você passou para chegar hoje até aqui. Amém, irmãos. Irmãos, como o irmão estava falando sobre não desistir, sobre a perseverança, né? Me veio à mente muitos textos bíblicos sobre Abraão, né? Sobre Caleb, exato, sobre o próprio José, né? E lembrando, fazendo um gancho aqui junto com Jeremias, né? Abraão, que é considerado nosso pai na fé, o que acontece? Ele, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente uma coisa, né? O cristão. Levando em conta que estamos falando para a maioria cristãos, né? E foi falado sobre Jeremias, temos que ter na nossa mente o seguinte: o Deus que escolheu Jeremias, não foi Jeremias que escolheu a Deus. exato, Já que no ventre da sua mãe, ele sequer tinha raciocínio suficiente. Então nós temos que entender um assunto que é um pouco até polêmico, vai até para, mas está na palavra, Romanos 8, verso 28 em diante, vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. exato. Decreto é uma ordem firme que não se pode revogar.
né? Porque aos que dantes ele conheceu, também os predestinou para se conformar ao seu Filho. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Romanos 8,30. Então, se você entende que quem te chamou foi Deus, não há por que desistir. Porque tudo que é do homem passa, mas aquele que é chamado por Deus, ele termina, ele combate o bom combate, acaba a carreira e ainda guarda a fé. Amém. Então, ele nunca vai desistir, porque ele sabe que quem chamou ele foi Deus. Entendeu, irmãos? Então, hoje, o que acontece hoje? Vamos pegar Davi como exemplo. Davi foi pelejar contra o gigante, não foi? Mas ele, na verdade, não foi lá pelejar contra o gigante. Ele já tinha unção, mas foi lá levar pão e queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando ele chegou lá, Deus tinha uma missão para ele. E ele vai, toma a dor do povo de Israel, claro, a figura de Cristo, que veio vencer o gigante, que é Satanás, mas o que acontece ali? Não tinha os irmãos dele, mais velho, que eram soldados, mas por que os irmãos não venceram o gigante? Porque os irmãos tinham cargo, Davi tinha unção. Então, quando você tem a unção, quando Deus nos ungiu, que a unção vem de Deus, Amém. Você vai sim não desistir, vai perseverar. Amém. Glória a Deus. Irmã Cristiane, você que tem um ministério tão bonito, isso já é um dom, né, que Deus te deu, de você estar não só na comunidade, acolhendo as pessoas, independente da faixa etária, porque você trabalha com crianças, pessoas idosas, e você tem esse carinho, né? Você tem esse amor que Deus colocou no coração para que as pessoas possam serem acolhidas. E não existe um presente maior, porque quando você acolhe a pessoa, você está demonstrando o amor de Deus na sua vida e na vida daquela pessoa, não é? Então, essa palavra vem, né, ao meu coração hoje, né, que a gente falou de Jeremias, uma palavra de acolhimento. E hoje eu vejo tanto nas redes sociais pessoas que ficam com o iPhone, o Android, fica com o telefone o dia inteiro, né, com aquele fone no ouvido, escutando música, e nas redes sociais fazendo meme, fazendo podcast ali, mas podcast ali do culto à personalidade, e se esquecem de se relacionarem com o ser humano. E o ser humano cada vez fica mais carente e mais necessitado de um abraço, de um acolhimento. E você faz isso com tanta propriedade, com tanto carinho, né? Eu vejo ali o carinho que as pessoas demonstram por você, como se fosse uma mãe na comunidade. Então fala um pouquinho disso, aquele que está querendo desistir hoje. É muito interessante o que o pastor Fábio Viana estava falando, de nós sermos chamados, né? A realidade, tudo que a gente realiza porque é o Espírito Santo que vai nos impulsionando, nos qualificando, nos capacitando. E o Espírito Santo, ele nos dá fruto. Um desses frutos é a perseverança, né? É o que faz a gente prosseguir a fazer o bem mesmo nos dias maus. A prosseguir a fazer o bem mesmo em situações contrárias, mesmo em um cenário muitas vezes desfavorável. Eu lembro que na pandemia a gente passou por momentos muito difíceis. E foi o momento que mais Deus preparou e nos deu condições de sermos uma bênção na vida de alguém. Amém. Era um momento que as pessoas se isolaram, era um momento que as favelas tiveram muita pobreza, muita necessidade de alimentação. Eu lembro bem que teve uma fase da pandemia que a gente ficou 16 dias sem água. E eu lembro que, eu até falei isso na outra vez, né? A ordem era para que você ficasse em casa, lavasse as mãos, lavasse todas as coisas. E como é que o pobre ficava sem água? Mas naquele momento, Deus, ele proveu, ele mostrou cuidado, ele nos deu condições de abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu quero te dizer nessa noite, principalmente você que está nos ouvindo, né? Deus tem te chamado para perseverar a ser uma bênção. Deus tem te chamado a perseverar, a ter conquistas que vão além da sua casa, além da sua vida. Porque eu lembro que quando eu fiz faculdade, né? Eu era empregada doméstica com 2 filhos, morava num complexo de favela com muita violência, muitos tiros. E eu ia para Gávea, eu fiz faculdade e muitas vezes eu pensava em desistir.
eu falava, isso não é para mim, não é a minha realidade, eu tô cansada, é difícil, nós não temos uma cultura que nos estimule a estudar, nós não temos uma cultura que nos estimule a conquistar, a construir. A nossa cultura é de imediatismo, porque as nossas necessidades muitas vezes são as básicas, que é alimentação, é água. Então é tudo muito imediato. Quem tem fome tem pressa, já dizia uma pessoa aí, que não vou citar o nome, mas enfim, acho que foi Betinho, né, que falou isso, quem tem fome tem pressa. Então, a gente vive muito isso. Então, assim, a gente não estava preparado para essa construção de 4 anos de uma faculdade, de estudar, de fazer monografia, de cuidar de casa, de ter filhos. Não era a nossa realidade. Mas foi o que eu falei no início da minha fala, né? A gente é estimulado o tempo todo por Deus, pelo Espírito Santo, a prosseguir, a construir, a não olhar para o nosso próprio umbigo, a olhar para o outro, né? O Senhor Jesus nos ensinou a amar a nós mesmos, assim como o nosso próximo, amar o nosso próximo também. Então a gente se esforça para viver isso, mas eu acho que a coisa flui porque é de Deus, porque Deus, as coisas vêm pra gente, às vezes a gente nem imagina, vem doações que a gente pode abençoar vidas. Então, assim, a gente vê a confirmação de Deus todos os dias na nossa caminhada, como se Ele próprio estivesse falando pra gente, não desista, vai lá, persevere, permaneça, prossiga, não desista. Amém. Pastor Carlos Wesley está assistindo aqui. Não desiste, nós vamos fazer um especial final de ano com o pastor Carlos Wesley. Estamos com saudade da sua presença, porque a gente nunca mais teve um debate teológico, né? Nunca mais a gente... Não é? Que saudades, né, rapaz? Do pastor Carlos Wesley. Ele está aqui assistindo a gente, rapaz. Vocês estiveram hoje lá? De manhã na quem Bíblia? esteve lá foi a missionária Diva, ela esteve no meu lugar lá, estava trabalhando. Pastor, a gente está com saudade de vocês aí. Estou mandando um presente aqui hoje para o pastor Carlos Salles. Ele ficou muito feliz, né? Ele vai repassar esse presente aqui para o seu filho também. E a gente está saudoso aí. Próxima quinta-feira a gente vai fazer aqui um teatrinho, aqui, uma pantomima. Eu espero que você esteja presente, dando uma força aqui para a gente também. Pastor Carlos Salles, como é que a gente pode não desistir disso tudo aí? A gente pode não desistir pelo sobrenatural, pela mão forte do Senhor ou pela força do nosso braço? Fernandinho, que tema chique, né? Antes eu quero mandar um abraço para minha irmã que está assistindo a gente lá de Carandaí, Minas Gerais. Abração aí, minha irmã Sônia. Beijão para ti. Também o nosso amado irmão José Vidal, que Deus te abençoe. Ô, José Vidal. Deus esteja contigo, né? Pastorzão Carlos Wesley, abração também. Luiz Conceição também, abraço para ti. Também aí o Marquinho, né? Deus esteja abençoando aí Marquinho, Ali. Deus esteja operando na vida de cada um de vocês aí, em nome de Jesus, amém? Nosso irmão Luiz. Eu já falei, Luiz Falou Conceição. Luiz Conceição. Daqui a pouco ele vai assistir aí. Pois é. Então, Fernando, a gente sabe que a luta tem sido grande em todos os aspectos da vida, né? Desde o início de tudo, a gente tem perseverado e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições e ele disse, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A Sagrada Escritura diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Até ele próprio, né? A gente vê que Jesus, ele veio para estar ali tomando conta do povo de Israel, ele vem na plenitude dos tempos para estar ali ajudando o povo, mas o povo enxotou Jesus e acabou matando o próprio Senhor, né? Então a gente vê que tem sido realmente tempos tenebrosos e se a gente vê de Gênesis a Apocalipse o tanto de perseguição daqueles que proclamam o Evangelho, aqueles que proclamam a palavra de Deus, a perseguição ela é uma perseguição acirrada
E todos os dias, Fernando, a gente vai encontrar essa perseguição. Nós não podemos desistir nunca, né? Desistir jamais, porque se nós desistirmos, nós entregamos os pontos. E Jesus, ele diz, aquele que quer vir após mim, ele toma sua cruz e siga-me, e é cruz, né? O Evangelho é realmente tá vencendo as dificuldades, as tribulações. E conforme a nossa amada irmã, ela diz, Cristiane, né, que até mesmo para fazer uma faculdade, para estar ultrapassando os obstáculos, muitas vezes a gente sofre, né? A gente luta, mas a alegria da chegada, a alegria da conquista, ela é maravilhosa. Então a gente precisa estar aí até aquele grande dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá nos receber nas mansões celestiais. Amém. Agora, pastor Fábio Viana, quando a gente fala não desistir, muitas pessoas estão preparadas, né, para o Evangelho, vivenciaram experiências, às vezes, no decorrer dos anos, né? Eu vou fazer 30 anos, né, de Evangelho que eu conheci a Palavra de Deus e passei diversas situações, diversas fases, né, e muitas fases conturbadas, e muitas vezes a gente fica abalado e a gente fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Parece que dá aquela impressão, né, que Deus abandonou a gente, que a gente está sozinho naquela peleja, né, e a gente fica desmotivado. E o mundo, você sabe, né, o mundo ele não te dá um alicerce, um suporte. São poucas as pessoas que chegam. Hoje eu vi uma frase, quer ver uma pessoa, você reconhecer que aquela pessoa é sua amiga, é quando você está inutilizado. Ou seja, quando você às vezes está em cima de uma cama, você está dependendo de alguém, tudo, aí você vê se aquela pessoa é tua amiga, se ela vai te visitar, se ela vai te dar um apoio, porque eu vejo tanto lazer. Agora o pessoal está fazendo uma reunião, um churrasco aí, final de ano, e tantos churrascos, né, existem final de ano para comemorar, e as pessoas comemoram com alegria quando estão com saúde. Mas a saúde é efêmera, né? A gente nunca, tanto você pode estar 40, 50, 60, e você não sabe quando é que a tua saúde vai embora, mas você só consegue descobrir quando você ali está dependente, está paralisado, aí os amigos vão e somem. Então o mundo realmente é difícil. Mas como é que a gente pode ter essa certeza que o Senhor está conosco e que nós somos mais que vencedores? Como superar tantos obstáculos e adversidades nesse final, né, de tempos que a gente está vivendo aí, de tanta violência? Então, irmãos, e ouvintes, né, meu irmão, que aqui está os irmãos, nós temos que entender o seguinte: a vida do cristão, né, daquele que crê em Cristo, não estamos falando de denominação, de religião, falando de Cristo, né, tem várias fases. A Bíblia vai falar sobre meninos na fé, vai falar sobre crescimento espiritual, vai falar sobre leite, que é o alimento pelo qual, leite racional pelo qual devemos crescer. Paulo vai falar sobre alimento, para alimento forte, né, para crescidos, e o menino ser alimento de leite. Enfim, existe fase na nossa vida cristã, também nós temos 30 anos de evangelho, e o que eu entendo com isso é o seguinte: tem tempos da nossa vida que o próprio Deus nos põe em certas dificuldades para nós crescermos, né? Crescermos espiritualmente. Porque você veja que tem pessoas hoje que estão dentro de uma igreja que está há 30 anos e ela não cresce espiritualmente. E não dá oportunidade dela crescer. Exatamente. Não é verdade? É. Se ela ficar esquentando ali um banquinho mais 5, mais 10, não vai fazer diferença. Aí, né? Exatamente, só para concluir esse raciocínio aqui. Então, o que acontece? Paulo vai falar isso, que eu creio que Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus, embora não tenha lá o autor, mas eu creio que foi ele. Ele vai falar o seguinte, que aquele que se alimenta dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, ele é menino, não está experimentado no alimento forte.
que vem a ser o alimento forte? Ali começa a explicar sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é o alimento forte, que é para aqueles que têm o seu sentido, né, exercitado para discernir tanto bem quanto mal. Muito bem, existem pessoas então que elas não crescem espiritualmente devido à falta da aplicação do alimento espiritual. Uma vez que ela cresce espiritualmente, ela vai entender que tudo aquilo que ela passou foi para que ela se desapegasse do ser humano. Essa é a verdade. Porque na hora que Jesus voltar, você às vezes, você situa aí, às vezes a pessoa está doente, né? Você vai ver seu amigo ali verdadeiro nesse momento. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai nos levar. Exato. E, independente disso, você tem que confiar sempre nele. O que vai fazer você perseverar na fé é você ter esse relacionamento com Cristo através do conhecimento da palavra, né? Entendendo ele que ele é teu Salvador. Por que eu citei Jesus como nosso sumo sacerdote? Porque o profeta, ele é um representante de Deus, né, para os homens. Já o sacerdote, o sumo sacerdote, é um representante dos homens para Deus. Então, hoje Jesus, o que Jesus é nosso? Ele está lá diante do Pai, à direita do Pai, intercedendo por quem? Por nós. Então, nós não estamos sozinhos. Quando nós entendemos isso, acaba o problema de solidão. Por que pessoas têm problemas de solidão, problemas de autoestima? Falta Jesus. Porque uma vez que você tem Jesus, você não precisa mendigar o amor de ninguém, a atenção de ninguém, porque Jesus te dá a tua atenção. Ele é teu marido, da varoa, é teu companheiro, pro irmão, é teu irmão mais velho, né? Só para concluir aqui, para não tomar o tempo do irmão todo. Quando Paulo persegue a igreja, então Saulo, o que Jesus vai falar para ele? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Ele não falou, por que persegue este povo? Ele falou, por que me persegues? Ou seja, tocou em você, está tocando nele. Então isso quer dizer que o problema meu é problema dele também. O teu problema é problema dele. Como nós conhecemos essas verdades bíblicas, você entende então que você não está só. Você não precisa de mais nada. Só precisa de Cristo. Os demais, então, o que você vai fazer? Aí você passa a servir. Então você, em vez de esperar que as pessoas sejam bênção para você, você passa a ser bênção para as pessoas. Amém, mas é bom estar com a esposinha do lado. Né? Ah, com certeza. É legal, né? Um suportezinho. Quando estiver aqui nesse mundo é bom, né? Eu estou dando esse exemplo, é o seguinte, irmão, porque tem pessoas que a pessoa não que é projetam nas pessoas, é que as pessoas estão carentes. Isso aí. Então, às vezes, muita gente vai na igreja, mas ela, em vez de buscar o alimento espiritual e buscar a Cristo, ela vai buscando uma palavra, mas projetando no pastor, na figura central do pastor. E quando ela se decepciona, às vezes, ou com o pastor, ou com o irmão, ou dentro ali da estrutura organizacional, ela, às vezes, ela se decepciona e quer sair. Porque, realmente, se você tiver um encontro com Jesus, independente de você estar lá ou sair ou não, você vai estar em comunhão com Deus. Mas é importante o calor humano, é importante o relacionamento humano. Claro que é conforme você hoje até citou. Se você, de repente, só pode fazer o id se você fizer o vinde. Você acolher a pessoa. Agora, se você acolher e você acolher de uma forma errada e matar a ovelha ali dentro da igreja, aí vai ser difícil, porque ela, de repente, está precisando de um suporte. Nem todo mundo tem o discernimento espiritual e nem todos, né? Muitos estão se alimentando e caminhando gradativamente. Então, é difícil. Não é difícil? Quer fazer mais Só para concluir, esse negócio do vídeo é assim. As pessoas querem cumprir o ID, né? Mas nunca veio até Jesus para fazer o vídeo. O que é o vídeo? Jesus vai falar para os discípulos, vinde a mim, né? Eu farei pescadores de almas. Para você fazer o vídeo, falar de Jesus, você tem que primeiro vir até Jesus, aprender dele, porque como é que você vai passar uma coisa que você não aprendeu? Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele vai passar cerca de 14 anos, não foi atrás dos apóstolos que tinham antes dele. Ele foi lá, aprendeu de Cristo, teve a revelação do Evangelho da Graça. Então, para você passar, primeiro você tem que aprender. Sobre essa questão de relacionamentos humanos, sim, você que lidar com pessoas, ou que lidar com pessoas, ela que está aqui também, o pastor, cada coisa que as pessoas falam para a gente é uma reclamação, é um chororô, as pessoas reclamam do marido que não dá atenção, né, a mulher, o outro reclama da mulher, é uma reclamação de tal forma que parece que as pessoas não têm Jesus. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Então, isso, a impressão que dá é que o crente está ali, né, e ele fica mendigando, estou para baixo, vou fazer aquilo. E Jesus? Cadê Jesus? Eu já ouvi testemunho de pessoas que nunca casaram e Jesus falou para as irmãs, eu sou teu marido. E Jesus deixou a pessoa, mas é raro isso. Hoje em dia as pessoas estão atrás de quê? Elas estão indo para a igreja atrás de um propósito, ela quer um carro, quer um emprego, quer um bom dinheiro, quer um relacionamento, e como consegue essa prosperidade. Né? Exatamente. Só a prosperidade.
Obrigado aqui, Maria Aparecida, que está aqui, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Paloma também, tema necessário, independente da doutrina de cada um, a fé ela não pode esmorecer. É isso que acontece quando se tem Cristo com o seu Senhor, como seu Senhor e Salvador. É isso. Minha irmã Cristiane, você que realmente estava falando aí, que passou tantas fases, você, né, superou as adversidades, você tem que superar para você poder estar aqui, né? Porque cada dia você mata um leão, né? Como é que você vê esse propósito de Deus na sua vida para você superar os obstáculos? Porque Deus tem te sustentado a ser a sua destra. Fala um pouquinho para a gente. Quero mandar um beijo tanto para Maria Aparecida, né? Cidinha, um beijo, te amo, garota linda. Paloma também. Paloma é uma bênção, acabou de se batizar. João Felipe, te amo, filho. Um beijo para todos vocês aí que estão assistindo. Eu acho que é o João Felipe, meu filho, se for. Ele falou, deve ser, porque ele falou assim, ó, Fábio Viana, esse aí sabe muito da Bíblia. Somos todos fãs do Fábio Viana, realmente ele sabe muito da Bíblia e tem ensinado muito pra gente. Amém. Tem coisas que são a estrutura, né, que nos mantém. Acho que assim, quando a gente é casado, a gente sabe que as palavras bonitas, que o carinho, que o cuidado fazem parte, né, da estrutura de um bom relacionamento. O cuidado um com o outro, muitas vezes ceder, tem várias coisas que fazem parte de um casamento. E esse amor de Deus que a gente vive, né, a gente aceitou esse chamado, a gente foi abraçado por esse convite de estar na presença do Senhor, foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, também precisa ser alimentado. E como é que a gente alimenta isso, né? A gente alimenta isso por meio da oração, por meio de ouvir uma pregação, ouvir um testemunho, por meio da adoração a Deus, e praticando isso, com cada dia que a gente estende a mão para alguém, cada dia que a gente se coloca num posicionamento de filho de Deus, eu não vou falar nem de servo, mas de filho de Deus, daquele filho que estava distante, daquele filho que estava perdido, mas que foi abraçado pelo Pai, que foi amado pelo Pai. A gente vivencia todos os dias esse amor e independente de aflições. Nas aflições a gente também vivencia esse amor, porque a gente vai ter aflição, como o nosso pastor que está aqui presente falou. Mas quando a gente vivencia, a gente sente cada dia um impulso a perseverar, fazendo bem, estendendo as mãos para o outro, não desistindo, né, do propósito de Deus para a nossa vida. Porque, na verdade, o propósito de Deus é esse. Ser tu uma bênção. E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas dia a dia. A gente veio como candidata a vereadora, a gente veio como candidata a deputada federal, a gente perdeu 2 eleições, a gente não teve uma quantidade significativa de votos, eu acho que 1.000 e poucos votos é pouco, diante de um trabalho de 30 anos, diante de um trabalho no mesmo complexo de favela, 30 anos é pouco, e foi um divisor de água o encerrar dessas eleições para mim, porque eu teria todos os motivos para desistir dos trabalhos sociais que eu realizo há 30 anos. Eu teria todos os motivos para não acreditar naquela população, porque eu não vi um retorno nas urnas. Mas, pelo contrário, as eleições foram no dia 2 de outubro, onde eu recebi 1.000 e poucos votos. No dia 15 de outubro, nós preparamos a festa do Dia das Crianças. E nós fizemos uma festa linda para as crianças. Nós comemoramos os 1.000 e poucos votos, sendo que o nosso complexo de favela tem mais de 10.000 moradores. Então, assim, um trabalho de 30 anos, a gente acreditava que minimamente a gente tivesse 5.000 votos. E a gente não teve esse retorno. Mas ali foi um divisor de águas, porque eu entendi que é muito além do reconhecimento humano. Que é muito além de você esperar o retorno do que você faz pelo outro. É você entender que Deus é que te chamou e que, independente de resultados das urnas, o Pai te ama, o Pai tem cuidado de você, o Pai tem zelado pela sua vida, pela sua família, né? O Pai tem te mantido de pé, tem te mantido pronto para fazer coisas grandes e que não se definem nenhum resultado de urna.
E pelo contrário, Deus tem me levado a desejar e a sonhar, a fazer mais e mais pelas crianças do nosso complexo de favela Barão São José Operário, pelos nossos idosos residentes do Repouso Santa Maria e São Manuel. Um beijo, acredito que ninguém de lá esteja ouvindo, mas eu quero mandar um beijo, depois eu vou passar para os idosos que têm celular, para eles verem no YouTube. Um beijo para todos eles. Mas a gente tem que entender que enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós precisamos viver esse chamado, né? Não tem coisa melhor do que a gente ver um obstáculo e ver que a gente passou, que a gente superou e que a gente continua fazendo outras coisas. Isso não é o nosso limite. Amém. Pastor Carlos Salles, como é que você está aí? Superando os obstáculos e adversidades, superou os limites e está extrapolando, como é que você está? Estou sentindo que você está calmo, sereno, tranquilo. Isso, é Jesus. É Jesus no coração? É Ele que está te dando essa força? Eu tenho uma palavra aqui, Fernandinho. Amém. Está em João capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, tem muitas coisas que fica nos inquietando, né? E a gente olha a respeito dessa palavra, uma palavra assim, que eu fico meditando sobre ela. E Jesus, ele está dizendo que se nós morrermos, a gente dá muito fruto. E é necessário deixar as inquietações de lado, conforme a fala da nossa irmã. Ela disse aí que se ela fosse olhar para os votos de urna, ela olharia e diria assim, que ingratidão, né? Eu faço tanto por essa comunidade, eu não tive um respaldo legal. Mas naquele momento ela morreu para aquilo ali, ela continuou fazendo o seu trabalho. Ela continuou cumprindo o seu chamado. E a gente precisa realmente, né, conforme nós vimos aí conversando também no carro, tem muitas situações, Fernandinho, que a gente passa por lutas mesmo, passa por situações, né, e as pessoas não valorizam realmente o nosso trabalho, aquilo que nós temos feito, né? Porque eu vejo assim que Cristo, ele valoriza muito o nosso trabalho. Ele valoriza demais. Tanto que ele valoriza que ele nos ama. Deus, ele valoriza tanto que ele deu o seu Filho unigênito para nós, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo, ele tem um cuidado assim muito especial de nós. Eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não deixa a gente existir. Porque se fosse olhar para os percalços da nossa caminhada cristã, eu vejo assim que muitos já teriam desistido. Verdade. Mas a gente precisa continuar, né? A gente morreu para o mundo e nasceu para Deus, né? Essas coisas, não vou dizer que não machuca, não, machuca muito, né? Machuca muito, mas a gente continua, porque a gente tem um chamado. Verdade. E quem nos chamou não foi um homem, foi Deus, né? Verdade. Quem chamou foi Deus. Então a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo e tendo esperança, né? Igual você disse aí, as pessoas quando chega para ir na tua igreja ou para fazer alguma coisa, quantos membros você tem lá? Você isso, você a primeira pergunta. Tem ar-condicionado na tua igreja, tem isso, tem aquilo, eu vou se tiver uma oferta de tanto. Então é complicado isso, né? Mas a gente tem sido chamado por Deus e nós temos sido levados também onde Deus tem nos enviado.
E a gente sabe que temos que pagar um preço e temos pago, temos honrado o Senhor em todos os lugares que a gente tem ido, a gente tem testemunhado e falado desse poder salvífico. Pastor Fábio Viana, a gente está sempre preocupado, né, em manter uma estabilidade, manter a obra de Deus e fazer isso. Às vezes, uma criança que está ali, você faz, sabe, um gesto de amor, um gesto de carinho, às vezes uma pessoa que está ali, e a gente sempre, né, tem que manter aquele protocolo, aquela religiosidade. Às vezes a gente não tem que parar, pensar e refletir, porque existe o propósito de Deus em nossas vidas, que é a vontade do Senhor, e às vezes é a vontade do homem, é aquilo que eu quero, mas às vezes aquilo que eu quero não é bom para mim, e às vezes aquilo que eu quero fazer é que eu dou mais prioridade, e não tenho tempo às vezes de ouvir aquilo que Deus quer para mim realmente, porque a gente anda tão assoberbado, a gente se envolve em tanto contexto que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente às vezes não para pensar, para que eu falo assim, viu, tá vendo aqui como é que é a coisa? A coisa é séria, rapaz, aqui ali a coisa não é fácil não, ele dirige a gente, né, ele realmente está na mesa ali, você fugiu um pouquinho do microfone, já voltou, não é? Ele realmente dá esse suporte para a gente. O Júlio é maravilhoso. Mas, conclusão, o que eu estou tentando dizer, explicar é o seguinte, a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus. E às vezes você, em vez de parar 15 minutos, meia hora, ficar em silêncio e ouvir o que o Senhor quer para a gente, porque para que você seja tocado. Eu, por exemplo, eu vou dar um testemunho aqui agora, rapidamente. Deus fala comigo muito no banheiro. Aí você vai perguntar, mas por que no banheiro? Porque eu perdi minha mãe no banheiro. Eu encontrei minha mãe morta, falecida, e foi ali que eu fiquei totalmente vulnerável, fiquei realmente sem saber o que fazer, porque quando eu abri a porta, eu fui no quarto, não havia, fui na cozinha, não havia, não estava na sala, e quando eu olhei assim de lado, na lateral, eu vi a minha mãe caída ali, morta, sem vida, já estava, né, sem um fôlego de vida, estava nua ali, caída. E eu não pude dar socorro. Então aquilo ali para mim foi uma pancada que durante 2 anos eu fiquei no ar. Mas foi o período que eu evangelizei mais, foi o período que eu fui mais para a rua. E às vezes eu saía de casa, eu me lembro que eu morava ali, né, em Cascadura, perto do Souza Marques, e eu pegava ali o Maricá, eu vinha andando até a Praça Seca, e às vezes eu vinha chorando, sozinho, chorando. E eu perguntava, Senhor, por que isso aconteceu comigo dessa forma? E eu consegui evangelizar. Uma vez eu encontrei ali um amigo da comunidade puxando uma carroça. Aquelas carroças que você faz entrega, né, faz transporte, né, aquele manual, né? E eu falei para ele, poxa, eu perdi minha mãe nessa circunstância. Eu falei, eu perdi minha esposa semana passada também. E ali a gente conseguiu dar um suporte um para o outro, a gente se abraçou, chorou juntos, e foi um período que eu evangelizei mais. Aí eu pergunto para você, por que a gente às vezes não para? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não escuta a voz do Senhor. Entendi. Conforme o Moia falando aqui, eu estava lembrando até de um texto bíblico, eu falei há pouco tempo lá na igreja, que é sobre Marta e Maria. O que para você ou para os irmãos vem a ser servir a Deus? Por exemplo, Jesus vai esse falar... texto é muito controverso. Vamos chegar lá. As pessoas não entendem. Vamos lá. O que para você é servir a Deus? Muito bem, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, que faremos para executar as tuas obras? Jesus vai falar, minha obra é você crer no Pai que me enviou. Então tem gente achando que está fazendo obra, não está fazendo a obra dele, não a obra de Cristo. Vamos lá, Marta e Maria. Se Jesus viesse aqui na sua rádio, né, ou viesse na sua casa, o que você faria? O Senhor fica aí sentado conversando com o pastor, com a irmã, que eu vou ali para pegar uma bolinha de queijo, fazer um café, né? Ou você simplesmente ficaria ali ouvindo Jesus. Muito bem. Jesus vai na casa de Lázaro, né? Está lá Marta e Maria. Marta está de um lado para o outro, servindo. Ela estava servindo, ela estava fazendo algo, provavelmente algo para eles comerem, muito provavelmente.
E Maria está aos pés de Cristo. E Jesus, em vez de falar para Maria, Maria, se levanta, vai me servir, eu sou o rei. Simplesmente ele vai olhar para aquele que, entre aspas, estava servindo, para aquela que estava servindo, entre aspas, que era Marta, e vai dizer o seguinte, Marta vai falar, né? Senhor, não se dá o caso que minha irmã me ajude nos serviços, né? Só eu estou fazendo, e simplesmente ele vai falar assim, Marta, Marta, você está fadigada de um lado para o outro, Maria escolheu a melhor parte. Então, o irmão falou, por que não paramos para ouvir? Muitas pessoas estão achando que estão servindo, mas não estão. E vai na igreja, né, vai no culto, canta os hinos, né, faz tudo aquilo mecanicamente, está no automático, mas não parou para ouvir. Para mim, servir a Deus é você parar para ouvi-lo, porque não tem como você servir se você não ouve. É verdade. Agora, quando você para ouvir, aí automaticamente você vai fazer como a águia, ele vai dar um voo certeiro. O corvo, como sai da arca, ele ficou de um lado para o outro, sem direção até a ala baixar. A pomba foi só na hora certa e voltou, porque não tinha onde pousar. Eu costumo falar sobre o corvo, que o corvo significa aquela pessoa que fica sem direção de Deus. Ela fica para lá e para cá, faz, acontece, mas na verdade diante de Deus são obras mortas, obras humanas, obras de madeira. A Bíblia diz que vai chegar o dia que Deus vai provar as obras de cada um. Vai ter obra de pau, de feno, de palha, de ouro, de prata, de diamantes. A obra que for queimada, tu vai ser salvo, porque a salvação é pelas obras. Porém, aquela obra vai ficar sem galardão. Obras humanas, obras de madeira. Tem obras aí que são humanas. As obras feitas em Cristo é obras que é feita através de um relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus. Minha irmã Cristiane, como é que está o seu relacionamento com Deus? Tem feito a obra aí que o pastor Viana falou, essa obra de relacionamento com o Senhor? Como é que você sente isso que você tem feito? Já deu vontade de desistir ou você continua perseverando? Vontade de desistir, eu acho que todo mundo já teve, Sim. né? Todo mundo, né? Sim, sim. Tem uma questão muito séria do povo de Deus, que nós criamos etapas, né? Nós criamos situações para nós agradarmos a Deus. Nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus eu tenho que fazer isso, isso, isso. É verdade. E se eu não faço isso, 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 eu não estou agradando a Deus. Verdade. E a gente esquece que o preço, na realidade, ele já foi pago. Já está consumado. Eu não faço a obra para eu ser salva. Eu não estou pagando um preço. Nós não temos preço a pagar. O preço já foi pago. Pelo contrário, nós fazemos a obra exatamente porque nós nos consideramos amados por Deus. E esse amor nos constrange de uma forma tão grande, esse amor nos agarra, nos abraça, nos qualifica, que a gente não tem como dar outra coisa. A gente não tem como transmitir outra coisa. Eu acordo muitas vezes, eu vou dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu acordo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a hora que for, vou pro meu trabalho, eu desço o morro todo, quem me conhece tá aí, pode confirmar. Bom dia, abençoado, bom dia, com alegria, porque eu não tenho outra coisa para dar. Exato. Eu não tenho como amaldiçoar alguém se eu sou abençoada. Amém. Eu não tenho como tratar uma pessoa mal se eu sou amada pelo Pai. Eu não tenho como não estender as mãos para o meu próximo se eu sou amada. Eu fui escolhida. Por que eu posso rejeitar o outro? Então, assim, o preço foi pago. Cabe a mim tomar posse desse amor. A cada dia entender, ter entendimento desse amor. Quando a gente pensa em desistir e a gente acorda e vê um dia tão lindo, a possibilidade da gente respirar, a possibilidade da gente caminhar, não tem como ser diferente. Amém. É isso, está aqui Jéssica Patrícia, a fé move montanhas. Maria Aparecida, Deus quer tão pouco de nós, somente a obediência e tudo mais Ele o faz. E Maria Aparecida também falando, beijinhos, Cris, Deus abençoe, você é um exemplo de amor e cuidado com todos. Fábio Viana, Evangelismo Internacional. A paz, família, amo vocês. Só faltou a irmã de Bonete aqui. Tá com saudade, pastor Carlos Salles? Tô com Tá com saudade, saudade, né? O pastor Carlos Salles é apaixonado pela esposa dele também.
Não é isso? Isso é muito Sim. bom. Vai mandar um recado para ela. Pastor Carlos Salles, nós estamos falando aqui, né, de uma coisa muito importante, que é a voz do Senhor, para que a gente escute o que Ele quer em nossas vidas, para que a gente tenha força para não desistir. Quer deixar mais uma palavra aqui, um versículo? Sim, tem uma coisa que eu peguei que você estava falando. Qual a principal motivação de nós estarmos na igreja? Qual a principal motivação de você estar entrando dentro da igreja? Buscar o Senhor. A gente A olha... gente vai com esse objetivo, né? Preste atenção. Hoje, conforme o pastor Viana falou, e a gente vê muitas motivações erradas. Muitas motivações erradas. Eu tenho uma mensagem que ela fala que muitos vão para dentro da casa do Senhor à procura de mulher, muitos vão dentro da casa do Senhor à procura de riqueza, carro, casa, e estão em motivações erradas. Relacionamento para resolver a vida afetiva, obrigado. Outros vão para resolver a vida financeira, Isso. outros vão para resolver Então, a vida profissional. O que a gente vê... E aí a pessoa fala assim, você vai pelo amor ou pela dor? Não é você questão de pela dor. Mesmo que você vá pela sua dor, Deus é amor. Então, sempre Deus ele vai te oferecer o amor. A tua condição física, financeira, naquele momento ali, a tua necessidade te obrigou naquele momento. Mas sempre você vai pelo amor de Deus. Eu vejo, Fernando, que no momento da vida da gente, eu vejo assim, naquele momento que você está passando a sua agonia, aquela tristeza, aquela situação difícil, a gente olha assim que Jesus, segundo lá que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos entender, Fernando, que a palavra em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente precisa entender, a única motivação de nós estar dentro da casa do Senhor é para obedecer, para adorar, para buscar Ele, entendeu? Então, a partir daí, Ele dá uma ordem que é o ide, entendeu? Ide fazer discípulos conforme vocês foram feitos, entendeu? Então, nós precisamos ter motivação de estar dentro da casa do Senhor. Então, tem muitas motivações erradas dentro da casa do Senhor. E a gente precisa corrigir isso. Eu vejo muito hoje em dia, até mesmo assim, falando dos meus filhos, a gente vê que hoje tem uma igreja que está cheia de jovens. E os jovens muitas vezes não vão para paquerar. Entendeu? A gente precisa... todas as vezes que eu estou dentro da casa do Senhor, eu choro de emoção, né? Eu busco o Senhor e eu já estou 30 anos dentro da casa do Senhor. Eu sinto aquela presença. É bom isso, entendeu? É bom estar recebendo de Deus. E a gente precisa ter essa adoração. Todos os dias, você sabe que eu estou pregando todos os dias. Todo dia tem uma palavra. Todo dia, pessoas conforme o trabalho do nosso amado irmão, pastor Fábio Viana, da sua esposa. É muito gostoso a gente estar evangelizando, a gente estar falando com as pessoas de Jesus, fazendo com que elas recebam essa palavra. Então, a gente precisa focar naquilo que se chama Deus. Amém. Boa noite, pastor José Maciel, esteve conosco lá no domingo, fazendo uma live abençoada, né? Com esse tema também, não desista. E no meio da live, o que aconteceu? Faltou luz. E hoje faltou luz aqui, graças a Deus voltou, a gente deu continuidade. Eu só consegui ver a live e o pastor José Maciel deu continuidade com o pastor Elson Bianchi na live. Eu agradeço a você, ao pastor Elson Bianchi, que os irmãos ficaram contentes, que conseguiram ouvir a palavra, a oração, e no final a gente conseguiu conciliar tudo. Mas foi difícil, né? Foi um problema que realmente aconteceu pela primeira vez
depois de tantos anos, no meio da live acabou a luz. E ele deu continuidade, o pastor Elcio também. Obrigado, meu querido pastor José. Estaremos domingo juntos também com um tema novo. Obrigado, Paloma. Entendemos que a obra do Senhor não pode parar por covardia e que não deve ser feita de qualquer maneira. Se negarmos o chamado do rei, ele colocará outro a obra, porque a obra não pode parar. Deus nos chamou para não ficarmos, eu acho que não dá para ficar no palácio, sim para cumprir a obra. Afinal, para que Deus nos ungiu? É isso, está lá em Marcos 16:15, para que a gente possa fazer o ID. Quando a gente faz o ID, a gente deve ter o coração aberto da melhor forma para que Deus possa realmente nos conduzir. Pastor Fábio Viana, você que está há tanto tempo também no Evangelho, a gente está praticamente aqui, né? 30 anos. 30 anos, 30 também. Nós estamos ficando velhos, estamos mais próximos do céu, né? Mais próximos do céu. Você é um garoto, já é sexagenário ou não? 55. Ih, ainda está Desde dia 10 agora de novo. Então tá novo. Pô, parabéns. Parabéns, muita alegria, muita paz no seu coração. Que Deus prolongue os anos da sua vida com muita saúde, muita paz. Pastor Viana, fala pra gente aí um pouquinho, né? Porque a gente está recebendo aqui várias mensagens. A obra de Deus é fácil ou muita gente tem desistido porque não tem entendimento da palavra e para no meio do caminho? A obra de Deus, se você for partir se você for do princípio de que foi Jesus que te chamou, tá? Para nós é fácil. Por quê? Porque você não está na sua força. Por que para muita gente é difícil? Porque está indo na sua própria força. Isso é importante. Entendeu, gente? Por exemplo, por que olha só, vamos lá, Jesus no Getsemane. Jesus está no Getsemane e ele vai falar assim, começa a suar sangue e fala assim, Pai, se possível, passa de mim o quê? Este cálice. Ele sabia que ia morrer. Agora, por que Paulo, próximo da morte, ele vai dizer, já estou sendo oferecido como aspersão sobre sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora o Senhor me aguarda, né, a coroa da justiça, a qual me dará a mim, não somente a mim, mas todo que amar o Senhor é sua vida. Paulo não parece que está suando sangue. Pedro, sinto que o tempo da minha partida está próximo, vou deixar esse tabernáculo, estarei com o Senhor. Paulo em outro momento vai falar assim, porque eu viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, por que parece que Jesus está simplesmente agonizando, suando sangue, né, pedindo ao Pai para passar o cálice, e parece que Pedro e Paulo está tranquilinho? Porque pelo fato de que, será que Jesus está com medo deles, não tem medo da morte? Parece que está sendo fácil. A questão é que Pedro e Paulo sabem que morrer é lucro. Jesus está suando porque ele sabe que vai carregar a ira de Deus na cruz, né? Essa é a questão. Jesus não tinha medo da morte. Então, por que para muita gente está difícil? Porque volta a bater na mesma tecla. Tem gente que está fazendo sua própria vontade na obra de Deus, está fazendo coisa que Deus não mandou. Entendeu? Deus só tem compromisso com aquela pessoa que tem compromisso com Ele. E aí, às vezes, a pessoa está fazendo algo que Deus não mandou. Às vezes é melhor você não fazer nada, somente crer, porque a salvação não é pelas obras, do que estar fazendo um monte de coisa, e aí a pessoa fala, não estou aguentando, Senhor. Aí a pergunta é, Deus mandou fazer? É verdade. Está botando a mão de Deus, não mandou? É verdade. Deus não precisa que ninguém ajude ele. Não é? Só para concluir. A arca da aliança está sendo, Davi está trazendo de volta. Uzá vai meter a mão na arca. O que vai acontecer com Uzá? Caiu morto. O nome Uzá significa força. Ou seja, usou a força da carne para querer ajudar Deus. Deus não precisa que ninguém ajude ele. Ele morreu. Então, irmãos, o que significa isso? Isso é muito sério. Tem muita gente perecendo. Eu acho, irmãos, quem sou eu para julgar alguém? Tem problemas diversos que as pessoas passam, né? Hoje não tem motivo de um pastor, um líder, um crente tirar sua própria vida. Isso está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão tirando suas vidas. Aí por que isso está acontecendo? Irmão, não é aceitável. Jesus, ele tem solução para qualquer problema. Não tem necessidade de ninguém fazer isso. Ah, mas eu não aguentei. Aguenta. O tema de hoje é? Não desista. Não desista, então. Está desistindo por quê? Jesus não tem, não tem causa que ele não possa mudar. É ou não, irmão? Todas as pessoas que Jesus usou, que Jesus honrou, que Jesus levantou, eram totalmente improváveis. Salomão era filho de um relacionamento que Deus não estava aprovando. De Davi, com aquela mulher, a Batseba ainda matou
o pobre dado marido, Urias, né? Você pega o Davi, que era o menor da casa, enfim. Qual a situação que a pessoa está, em que Jesus não pode tirar ele de onde está, né? E colocar sentado com os príncipes? Claro que pode. Então, aquilo que o profeta disse, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você pode estar, irmão, lá no fundo do poço hoje, que Jesus, a hora que ele quiser, ele vai lá e tira. Não, então o tema é esse, não desista. Então, por que tem gente desistindo? Se os porque o ser apóstolos humano é desistiram? imediatista, ele quer a Exatamente. solução para ontem. E quando não acontece no tempo dele, porque Deus não vai chegar atrasado, ele vai chegar no momento certo. É. Só que o tempo de Deus é um, e o nosso tempo é outro. Nós vivemos no tempo cronológico. E esse tempo cronológico que a gente vive é uma velocidade tão grande, imediatista, que as pessoas querem as coisas para ontem. Então, quando você não consegue solucionar o seu problema, você acha assim, poxa, Deus me abandonou, não é? Você vê com quantas pessoas aí, né, na televisão agora, a separação, né, de casais, que tantos anos de relacionamento, aí chega no final, acontece isso, é triste, porque família é a célula máxima da sociedade. E como é que você pode passar 20, 30 anos com uma pessoa, 40 anos, chega depois de 30 e tantos anos, eu não gosto mais de você não. Agora eu descobri que depois de 30 e tantos anos, eu não gosto mais de você não, vamos me separar. É estranho, né? A questão é a seguinte, eu creio que, eu acho que não é possível, acho que as pessoas estão ouvindo outro evangelho hoje, não é o evangelho de Cristo, porque os apóstolos, os discípulos, os heróis na fé, tá lá na galeria da fé, irmãos, tem pessoas que desistiram do livramento para ter a melhor ressurreição. O que significa isso? Tinha pessoas que não precisavam morrer. Eles falaram assim, não, eu quero ser levado logo para ter a melhor ressurreição. É isso que diz em Hebreus capítulo 11. Né? Então você vê que os discípulos no passado, né, se você for estudar a história da igreja, pessoas morreram crucificadas, cerradas ao meio. Né? O próprio Pedro ia ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque a fé, irmãos, crendo, como você tem um relacionamento correto com Cristo, você vai produzir fruto correto. O problema é que tem pessoas crendo errado. Eu falo por mim mesmo, fiquei quanto tempo dentro da igreja que me pregaram um falso evangelho. As pessoas pregam a salvação pelo teu dízimo, pela tua oferta, pelas obras, né? Como a salvação é pela graça, né? Pela graça, os salvos, a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é dádiva, um dom é um presente. Então por aí vai. Quando você crê certo, você vai produzir frutos certos. Exatamente. E você acaba se escravizando, né, ali, achando que aquilo é certo, que aquele sistema religioso vai te salvar. Quem vai te salva é Cristo. Né? Quem salva não é. Inclusive diz em Gálatas 4, né? Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim éramos nós como estávamos debaixo da servidão. Mas quando Cristo veio, o que aconteceu? O que é um tutor? Um pedagogo, um aio, alguém que fala para você, vai para lá, vem para cá. Mas agora que você não é mais menino, você precisa mais do aio, nem do pedagogo. Então tem muita gente hoje que é necessário estar debaixo do pedagogo do aio, porque ele é menino. Justamente, isso acontece demais, é o que mais, muito. Minha irmã Cristiane Ubach, nós vamos orar daqui a pouquinho aí, pastor, já está pegando o versículo aqui para a gente poder orar. E eu gostaria que você encerrasse, né, esse tema aqui, não desista, e você colocasse para os nossos irmãos que estão assistindo essa live, para que a gente pudesse perseverar não só na fé, mas superando sempre os obstáculos e crendo que o Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente em nossas vidas. Ele não me abandonou, não abandonou você, não abandonou a nossa irmã Cristiane, ao pastor Carlos Salles, porque Deus está presente. E estar presente com Cristo é uma alegria, não tem presente maior no mundo. E às vezes eu sinto falta, porque quando a gente ora, a gente sente a unção do Senhor. Tem dias que é mais intensa, às vezes menos intensa, e eu falo, Senhor, dá-me só a Tua presença, porque quando eu sinto a Tua presença, meu coração se acalma. E, poxa, essa paz que excede todo entendimento, o mundo não pode dar para a gente, mas o Senhor Jesus nos dá. Não é? Ele nos dá no meio ao vendaval, no meio do maremoto, no meio do tiroteio, no meio de qualquer coisa. É só a gente ter um pouquinho de paciência e poder ouvir a voz do Senhor. Pode falar, bem. Eu acho que a gente vive numa sociedade
E infelizmente nós cristãos também às vezes colocamos dessa forma, que parece que Deus está muito distante e que para eu me aproximar de Deus eu preciso de fazer vários rituais, eu preciso de fazer várias situações. E a gente vê até mesmo o tempo, né, de uma pessoa se batizar dentro de uma denominação. E Deus é tão lindo, Ele é tão incrivelmente maravilhoso. Eu não tenho palavras para definir o amor de Deus sobre nossas vidas. Ele nos ama, Ele te ama como você é. E é essa intimidade, essa aproximação, quando você entrega verdadeiramente o teu caminho a Ele, a tua vida, todos os compartimentos, todas as áreas, sem reserva, Ele cuida de você. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente te ama. E Ele fala assim, aquele que vem até mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele não te lança fora. O sistema pode te lançar fora. A sua família pode te abandonar. O seu esposo pode te abandonar. Os seus filhos podem te abandonar. Mas Deus não nos abandona. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Só que a questão é que às vezes nós abraçamos os nossos problemas, as nossas dificuldades como se elas fossem maiores do que o nosso Deus. Do que esse amor que Deus tem por mim e por você. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus te ama muito. Não desista. Persevere. Olhe tudo que Ele já fez para você lá atrás. O povo pereceu no Egito por conta das palavras de murmuração. O povo havia recebido coisas incríveis de Deus. O povo teve experiências terríveis com Deus. Mas eles pereceram por quê? Porque eles só olhavam para aquilo que Deus podia dar para eles e que eles queriam que Deus desse. Não para o que Deus estava fazendo. E muitas vezes nós também estamos assim. Precisamos entender que Ele nos ama. E se nós chegamos até aqui, foi por conta desse amor. Então desistir para quê? Eu deixo essa pergunta para você. Será que você tem motivos para desistir? Desistir para quê? Ele te ama e ponto final. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos Salles, eu vou pedir que você ore nesse momento. Se quiser deixar mais uma palavra, um comentário, para a gente fazer a oração. E o pastor Fábio, né, termine a oração aí. Quer deixar uma palavra para a gente? Sim. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo está dizendo assim: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando, né, aos outros, eu mesmo não venha ficar de alguma maneira reprovado. Nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, não desistir. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, permanecer, né? Porque eu creio assim que Deus nos chamou, não foi em vão. Tem muitas pessoas necessitadas dessas palavras que aprendemos, que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida. Então eu falo comigo mesmo, quando eu tiver vida eu vou anunciar essa palavra, viver essa palavra, porque para mim é uma bênção. Amém? Orar. Amém. Vamos orar então por você que está assistindo essa live, seja o teu problema pessoal, problema profissional, afetivo, problema de relacionamento familiar com a sua igreja, com o seu irmão. Nós vamos orar com o pastor Carlos Salles e vamos terminar essa oração com o pastor Fábio. Vamos fazer uma intercessão aqui para que Deus possa estar operando, inclusive na minha vida. O que eu peço a vocês, que orem pela minha saúde física e espiritual, para que hermetinhas que estão lá no sul também, né, que elas sejam abençoadas, que passam momentos às vezes difíceis, recuperaram, perderam tudo e reconstruíram a sua vida lá, né, com a mamãe Isis, com o papai Diego, e também pelos nossos familiares, nossos irmãos, amigos, minha sobrinha Ana Flávia, também pela saúde dela. Vamos orar neste momento e pedir a Deus a sua intercessão. Vamos lá? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta noite, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem, Senhor Deus,
verdadeiramente, Deus, colocado as tuas mãos potentes sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, que agora, Senhor Deus, nesse momento em que terminamos essa programação, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que possamos ir para os nossos lares, ó Pai, para os teus cuidados, ó Pai, livra-nos da bala perdida do seminário, da mulher perversa, de raios, assaltos, tempestades, tudo que não procede do Senhor. Também oramos, ó Pai, por Israel. Te pedimos, ó Deus, que haja paz em Israel. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, também cuidar, Senhor Deus, Deus de Israel, de todos aqueles, ó Pai, que têm vivido, Pai, em guerras. Assim, Pai amado, ó Deus de Israel, são guerras, ó Pai, das dificuldades, são guerras, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, tem homens e mulheres desenganados pelos médicos, ó Pai, são doenças, Pai, crônicas, Pai, doenças, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, dado cabo da vida, Senhor Deus, de pessoas, mas nós clamamos ao Senhor. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que tem olhado, Senhor, para nós, Pai, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, te pedindo, Pai, que o Senhor venha com o teu sobrenatural, venha com a tua cura, venha com o teu milagre, visita, Senhor Deus, os leitos hospitalares, visita, Senhor Deus, ó Deus de Israel, aquele que está entubado, ó Deus de Israel, visita, Senhor Deus, aquele que está, aleluia, na UTI, no CTI, Pai, aquele que está em coma, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, pela saúde do Fernando, ó Pai, nós te pedimos pela saúde de Deus de Israel, aleluia, da sua netinha, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, os amados irmãos ali no sul, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, também, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, da nossa amada irmã Cátia Barros. Toma também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, os nossos amados irmãos que estão conosco nesta noite, Senhor Deus, pastor Viana, Senhor Deus, toma sua esposa também, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o trabalho, Senhor Deus, que eles têm, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, da comunidade. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja honrando, ó Pai, os teus filhos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de Israel, eu te suplico, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, desse programa, Pai, gravado, Senhor Deus, ainda alcançar muitas vidas, muitas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a vida do Júnior, ó Pai, aleluia, do Júlio, toma também sua esposa, sua casa, toma também o Mário Márcio, Senhor Deus, da saúde, Pai, opera sobre a vida dele. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a dona Cleci, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, a vida do Senhor Gilberto, ó Pai, que caiu da escada, está debilitado. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor Wilson, ó Pai, que está, Senhor Deus, em cima da cama, Senhor Deus, entre a vida e a morte. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a dona Elani, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, são tantas almas, Pai, são tantas pessoas, ó Pai, ó Deus de Israel, que tem clamado, que tem chorado, que tem pedido ao Senhor, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, então esteja, Senhor Deus, entrando com as tuas providências, ó Pai, alcançando essas vidas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Toma, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, as famílias, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os casais, ó Pai, toma a criança, Senhor Deus, toma o adolescente, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o jovem, Senhor Deus, toma o adulto, o ancião, a anciã, Senhor Deus, também, Senhor Deus, esse Pai, Senhor Deus, que tem chorado aos teus pés, Pai, de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por uma porta aberta, Senhor Deus, para levar o pão de cada dia, Senhor Deus, para dentro do seu lar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abençoando o teu filho, ó Pai, que ele possa, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para as suas responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, eu honro ao Senhor. Nós honramos, ó Pai, com as nossas orações, com a nossa dedicação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em comunhão e confirmação, a oração do teu filho, queremos te agradecer, Jesus, por tudo que teu filho já pediu. Agora, Pai, te agradecemos por este momento, ó Pai, a qual foi anunciada a tua palavra, ó Pai celestial, e pessoas foram alcançadas, eu creio.
Assim também agora nos leva em paz para nossos lares, Senhor, coberta Cristiane com teu sangue, o teu servo, Pai Celestial, o teu filho, para que abra as portas, venha abençoar ele com cura, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, visita a sua família, Pai Celestial, provê todas as coisas, Pai, porque tu és Jeová Jireh, Deus de providência. Abençoa, Pai Celestial, este lugar, abençoa, Pai, esta rádio, e aonde essas palavras, Pai Celestial, nesta noite chegar, o Senhor vem tocar em corações, vem trazer cura na alma, cura no corpo, Pai, vem livrar o teu povo do que não provém de ti, arranca dos enganos, Pai Celestial, das denominações, e ajuda teus filhos a crer, Pai, no teu evangelho, que é só há um evangelho, Pai, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor. Por isso nós queremos te exaltar e te glorificar, Pai, honras e glória seja dada a ti, nesta noite, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Irmã Cristiane, palavra de alegria, de vitória, de vida para esse ouvinte especial, pelos nossos irmãos, amigos e familiares, aqueles que estão aqui assistindo essa live. O que você tem para dizer aí do teu coração? 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Confia. Confia porque ele não perde controle de nada. Não desista das promessas do Pai, porque elas vão se cumprir e elas não se frustrarão, porque a palavra de Deus assim nos afirma. Amém? Obrigada a todos os amados ouvintes. Obrigada a todos que ficaram até o finalzinho com a gente. Amém. Pastor Fábio Viana, sua palavra para os nossos ouvintes aí que estão assistindo. Você jovem na flor da idade, 55 anos. Ah, que saudade, meu Deus. Fala aí pra gente. Amém, irmãos? Então, o segredo é não desistir, porque sempre Jesus ele virá ao nosso encontro, né? Nós, às vezes, como foi falado, que achamos que Jesus está demorando. Mas ele não está demorando, sabe por quê? Porque ele nunca vai chegar, porque ele já chegou, porque ele já está com a gente. Então, o Evangelho não é algo a ser alcançado, é algo que nós já alcançamos. E porque já alcançamos, ele está conosco ali por todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, se ele já está conosco, meu amigo, o resto é lucro. Aquele que nos amou de tal forma que deu o seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém. O que Deus tinha de melhor, ele já deu. Então, o que vier agora é lucro. Então, a vitória já é tua. Se você já tem a Cristo, o melhor ele já te deu. Então, persevere, não desista. Pastor Carlos Salles, suas considerações finais. Amanhã nós estaremos com o culto de cura e libertação às 19 horas, Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Amém? Também, mais uma vez, agradeço aí ao nosso professor Fernando Lopes, que Deus esteja abençoando, ao Júlio, Deus esteja operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quer deixar o teu ministério, o teu telefone de contato? Fala para o pessoal. Então... Não, o ministério de vocês. O nosso canal no YouTube. Canal no YouTube, deixa pra gente então, pastor. Fábio Viana, Evangelismo Internacional. Fábio Viana, Evangelismo Internacional. Quer deixar o seu contato também, irmã, da comunidade, as pessoas que estão carentes? Sim. Fala pra gente. Cristiane Ubach, Cristiane Normal, HUBACK, Instagram, Facebook. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, os nossos projetos com as crianças, com as pessoas idosas, procura lá, pode me chamar no privado e a gente vai ter uma troca. Se você quiser visitar o Repouso Santa Maria e São Manuel, será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. As pessoas idosas precisam do carinho, de uma palavra, de uma música, de uma boa música. Estamos abertos a receber vocês. E vote na irmã Cristiane, se ela ajuda agora, desse jeito, sem ter aí fundo, sem ter assim, muito onde tirar, quando ela for eleita, ela vai ajudar muito mais. Opa! E a gente vai fazer parte do gabinete dela. Não é? Com certeza, eu vou ser o Relações Públicas dela lá. Então, gente, eu não venho como vereadora nesse ano que vem, né? Eu não venho como vereadora. A gente vai estar apoiando uma pessoa que tem nos apoiado, que é o nosso amigo Rodrigo Vizeu. Ele é temente a Deus, mas foi uma pessoa que estendeu as mãos para o nosso projeto. No momento que nós mais precisávamos, no momento que nós achávamos que iríamos desistir sem tatame, sem uma estrutura, ele chegou e deu essa estrutura que a gente precisava para manter o projeto. Ele não tem mandato, ele não é vereador, não é deputado, ele é uma pessoa que ajuda, estende as mãos para o nosso complexo de favela. Então, assim, por isso que eu estou
nesse momento a gente está pensando, né, e está lutando para apoiar o Rodrigo Vizeu. Não vem como vereadora, mas pode vir como deputada. É isso aí, deputada estadual federal. Obrigada. Deus abençoe a todos. A gente vai estar aqui repetindo essa programação, né? Sábado e domingo, a partir das 16 horas, Rádio Web Gospel Online. E estaremos também de segunda a sexta-feira, né, com momentos de reflexão, uma palavra de avivamento, com o pastor Carlos Wesley. De segunda a sexta, o programa pré-gravado a partir das 18 horas, na Rádio Gospel Online, e domingo, onde tudo terminou, a partir das 21 horas, estaremos ali com o pastor José Maciel, pastor Elson Bianchi, nosso irmão Luiz, né, e o convidado também agora que vai participar, domingo a partir das 21 horas. Não, já convidei ele, ele disse que ele só está por detrás dos bastidores, ele só quer apoiar a gente, mas não quer aparecer. Ele é o homem da comunicação. Eu faço um intercâmbio aqui, ele faz intercâmbio pelas redes sociais. Falei, parabéns, meu irmão, nota 1000. E a partir das 21 horas a gente está lá, pelo Facebook, Momentos de Reflexão, uma palavra de avivamento. Que Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho. O Júlio já fez sinal ali, né, e tudo. Falou, vamos para casa, que ele quer tomar o leitinho dele, né, junto com o biscoito dele, descansar também. E a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Semana que vem vai ter pantomima, hein? Vai ser bacana pra caramba, vai ser um troço diferenciado aqui, vai ser um programa abençoado, estaremos aqui. E vamos retornar com a nossa irmã Cristiane aí brevemente, com o pastor Fábio. Obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Deus é com vocês, não desista. Sabe o que acontece, irmão? Vou te falar